da escolha. Baseado nisso, nós fomos para o próximo passo, que foi dados estatísticos confiáveis da cidade de Uberlândia. E ninguém melhor do que a própria prefeitura para nos munir de algumas informações. Então, a frota real de Uberlândia é composta por quantos veículos? Poxa, o último dado do censo que nós temos ali, de dezembro de 2024, mais de 525 mil veículos emplacados em climáticas de Uberlândia. Então, nós criamos um produto muito competitivo. Um produto que a gente consegue pagar um comissionamento bem legal, acima da média de mercado, mas não por isso deixar um produto mais caro. Deu mais para mim? Agora, como que eu faço para essa conta fechar lá, doutor Maxwell? Toda essa nova tributação, como que eu faço para no final dar conta esse produto que o Pedro desenvolveu com tudo isso? Segundo, a pejotização, ela é um modelo que muita gente foi copiando sem essa corretora, ela tem que pensar na sua gestão, esse modelo de atração de profissionais e, paralelamente, a conta, como você disse, tem que fechar. Como fechar se eu acabei de dizer para vocês, agora há pouco, que a reforma tributária vai aumentar, em média, 200% o custo? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Negócio. E aqui nós pegamos empresários, empreendedores que estão despontando nas suas áreas e que têm vasta experiência no assunto. E hoje, se eu fosse você, eu já peguei meu computador, mas você que está do lado aí, pegue computador, telefone, caderninho e comece a anotar. E já uma dica para você, aperte agora nesse botão aí, comece a nos seguir, dê seu like, clica no sininho, que tem episódios novos todos os domingos, e esse é um especial, que nós vamos falar de algo que você vai precisar. Se você ainda não precisou, você vai precisar. Mas nós queremos falar exclusivamente agora para você que é corretor, para você que está na linha de seguros. Então, hoje nós estamos aqui com dois especialistas. E é uma honra ter aqui hoje. Hoje nós estamos aqui com Pedro Pires. Pedro Pires, um empreendedor nato, que veio de Casa Branca, que começou a empreender e não se assusta. Já fundou 10 empresas. E a maioria dessas empresas voltadas para seguro. Então você vai entender com ele o porquê que ele está nesse segmento e quais são as oportunidades. Seja bem-vindo, meu amigo Pedro Pires. Uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, meu amigo. Obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. Ser muito bom bater esse papo aqui ao lado do meu amigo Maxwell e seu também. Esclarecer um pouquinho de algumas alternativas e propostas que a gente tem para esse segmento de seguro. Então, tentar conversar agora um pouquinho, ampliando as possibilidades que a gente tem a ambição de chegar no Brasil inteiro, mas talvez olhando um pouquinho agora, começar isso aí por Uberlândia, começar por um mercado local, olhando para essa gama de corretores, de distribuição, de canais que nós temos aqui. Vai ser um prazer bater um papo com vocês aí. Que bacana, vai ser um papo bom. E ao lado dele, nós temos um especialista. Nós temos o Dr. Maxwell, tributarista, sócio do escritório lá de Franco Advogados, uma trajetória, não se assuste, de mais de 15 anos, pós-graduado, ele é professor, ele é especialista em gestão de escritório, mas ele foi formado em uma das maiores referências no Brasil quando o assunto é eficiência tributária para empresas. Seja bem-vindo, doutor Maxwell, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, amigo, pelo convite, né? Como o Pedro falou, é uma honra aqui debatendo assuntos referentes ao mercado de seguro, principalmente focado aos corretores de seguro. Nosso objetivo é democratizar o acesso à informação e democratizar o acesso ao entendimento desse mundo de eficiência tributária, porque quando a gente fala em eficiência parece algo para grandes empresas, para grandes fortunas, e na verdade isso impacta o nosso dia a dia. Então, o objetivo é esse, né? Democratizar, mostrar que isso é importante, que todos entendam de forma com que esse empresário, essa pessoa que tenha uma empresa na área de corretagem de seguros, que ele entenda que ele pode ter uma economia tributária de forma com que ele consiga ter uma margem melhor, ter um negócio mais saudável, com uma maior saúde financeira, como eu acabei de dizer. Coisa boa. Então, você já entendeu qual que é esse conteúdo. Então, faça agora o seu dever. Indique para 10 amigos, para 10 empresários, para 10 corretores, para 10 pessoas que se interessam por esse assunto, que com certeza eles vão te agradecer. E Pedro, vamos começar por você, meu amigo. Dessas 10 empresas,
Tem uma que ela parte por uma transição, né? Ela nasce aqui em Uberlândia e ela vem para a transição agora de se tornar uma empresa de seguros, que é a Seven, né? Por mais que as outras ela vivem dentro do ecossistema, mas a Seven é que despontou, principalmente aqui na nossa região, para falar de seguro. É, quando foi que a Seven fez essa virada para a Seven Seguros e por quê? Legal, Alex. A Seven é bacana que quando nós. Eu venho da iniciativa formal, né? Então eu tinha atuação direto em bancos. E quando eu faço essa transição de sair de um seletista para o formato empreendendo, meu primeiro negócio foi um correspondente bancário, ainda prestando serviço para a iniciativa formal, né? Então todo o processo, estrutura de como você atuar. Lá eu desenhei um projeto de iniciar na atividade de seguros e a minha ideia era montar um produto em conjunto com com as companhias de seguro e disponibilizar esse produto que seria um produto de acesso a seguro automotivo, olhando principalmente para quem ainda não tinha seguro. Então a tese até então era: eu quero vender seguro para quem até aqui não teve acesso a esse tipo de produto. Como eu vinha da área de crédito, então concedia crédito para aquisição de veículo, e principalmente olhando para esse público que tinha dificuldade de ter acesso a crédito, eu queria fazer a mesma coisa no universo de seguros. O problema é que em 2013 não existia um ambiente favorável para a constituição de um negócio como esse. Em 2013, as duas opções que eu tinha para constituir uma iniciativa no segmento de seguros era ou A, eu me tornaria uma corretora de seguros e venderia um produto pronto por uma companhia, ou B, montaria uma própria companhia para desenvolver esse produto. Como eu não consegui viabilizar essa estrutura em 2013, eu fui para um outro caminho de atuar no mercado informal, no mercado onde a gente concede o benefício do roubo, do furto, da colisão, o reparo para danos a terceiro e todas as questões, porém para o que se chama de proteção veicular. Então ali eu constituí uma associação para que a gente fizesse, através do mutualismo, entregasse esses benefícios. Detalhe que de 2013 até agora recente, janeiro de 2025, essa atividade não tinha uma regulação específica. Sim. E só aconteceu a medida provisória, que foi virar PL, que virou a lei, e agora, só agora em janeiro de 2025. Detalhe que eu não aguentei esperar esse movimento para fazer um movimento que lá em 2021 se tornou possível, que foi a criação e instauração do representante de seguros. E essa personalidade jurídica que foi possível só nasceu em 2021. E aí era um meio que eu tanto queria para criar um produto mais enxuto, em parceria com uma companhia de seguros, para poder viabilizar a distribuição de um produto de entrada, olhando muito para esse público que não tem acesso a produtos de seguro. Então, como surgiu essa oportunidade para nós, aí nós desenhamos o projeto da SEV em conjunto com uma companhia de seguros e formatamos um produto que tem muitas características de uma proteção veicular no quesito de aceitação de risco mais flexibilizado, de aceitação tanto do carro quanto do quem está propondo a proposta da apólice. Então, ele é muito flexível, ele é muito dinâmico, é muito simples você ter uma cotação. Consequentemente, você também tem um formato de pagamento mais facilitado. Pagamento mensal, uma contratação mais facilitada, um encerramento de apólice mais facilitado. Então, nós conseguimos desenhar esse produto. E hoje eu estou aqui para esclarecer e para deixar e desmistificar algumas coisas, principalmente aqui em Uberlândia, que existe, que nós apostamos muito como canal de distribuição para esse produto nos corretores de seguro. Então, que nós temos sim expectativa de fazer o que nós já fizemos aqui em Uberlândia, no modelo da proteção lá no passado, onde era comum você andar no trânsito de Uberlândia e você ver um adesivinho daquela Seven que circulava ações e plantões, aquele modelo de distribuição era o único que nós tínhamos como possibilidade naquela época. Aquele projeto se encerrou e hoje o que nós temos como possibilidade é utilizar como canal de distribuição principal os corretores de seguros que estão devidamente constituídos aqui em Uberlândia. Então é para isso que eu estou aqui, para esclarecer, e esclarecer que essa Seven Seguros só nasceu daí em 2022. Em 2021 veio
essa normativa do Conselho Nacional de Seguros Privados, que instituiu o representante de seguros, e na sequência nós adaptamos o modelo da Seven. E aí criamos no formato do corretor de seguros a principal expectativa de distribuição desse produto. Bacana, Pedro. E vendo você falar, seguro é algo que não é de hoje, né? Se eu estiver errado na pesquisa aqui, mas desde 1808 nasce o primeiro nome seguro, né? Segurar um bem de alguém lá em 1808. Mas algumas pesquisas já apontam em 2024 a mesma pesquisa. Hoje no Brasil, apenas 30% da frota é segurado quando fala em seguro para veículos. E eu quero saber de você também se a gente está falando só de seguro para veículos ou a gente está falando de outro tipo de seguro quando se fala de seguro para todos. Mas especialmente em veículos, você fala de corretores e você está falando dessa oportunidade que você enxergou lá. Lá atrás você já enxergava que a maior dificuldade era a informação chegar na ponta, por isso a proteção era marginalizada, e até os próprios corretores utilizavam isso como moeda, né? Aqui, ó, aqui é legal, aqui não é legal. E por que você vê que, cara, só dos 72 milhões de veículos da frota brasileira, apenas 30% são segurados hoje? O que você atribui? Isso é falta de informação? Alex, vamos lá. 3 pontos aí, né? Primeiro que é mais antigo ainda, viu? Desde as caravelas já se falam de seguro, né? Porque, tipo, expedições marítimas extremamente arriscadas. Então, se eu concentro todo aquele possível dano em um único proprietário, em uma única empresa que tinha, o risco era muito alto. Então, desde aquela época, eles já usavam o formato de ratear os riscos, né? Então, todo um conglomerado ali dividia aquelas exposições, saíam as expedições, mas já existiam seguros para mitigar o risco de possíveis naufrágios e coisas. Então, desde aquela época já existia programas de seguro. No Brasil, de maneira específica, e a gente já conversou a respeito disso, né? Eu acho que o produto de seguros, ele deveria ser um produto num país que começa a falar, engatinhar em educação financeira, começa a querer conceder crédito a classes mais baixas e classe de acesso. O produto de seguro, ele deveria puxar essa fila, porque ele é um produto que te blinda contra qualquer equívoco para que você não perder o que você já tem. E não o insumo necessário para que você dê o próximo passo. O produto de seguros é um produto de blindagem, é um produto de defesa. Então, se acontecer alguma catástrofe, alguma coisa fora do planejado, o produto de seguro é acionado para que você não retroaja ao ponto inicial da sua jornada e você consiga dar sequência daqui para frente. Detalhe que a nossa cultura é uma cultura sempre do próximo passo. Então, você tem acesso a algo, você vai através do crédito, muitas das vezes você compra um eletro, aí do eletro você quer comprar um carro, do carro você quer comprar um apartamento, e você quer sempre tomar o crédito para dar o próximo passo. Só que acontece, num país ainda de instabilidade econômica, onde você pode perder sua fonte de receita, onde você pode talvez ter um incidente que não estava previsto, se você não tem apólice de seguro, para diminuir o estresse daquela situação, aí você pode estar em más lençóis. E o problema é que compartilhar esse tipo de informação ainda é algo pouco divulgado, é pouco esclarecido. Quando você traz o número, e aí precisamente o número correto, é baixíssima a penetração. Então você fala de toda a frota circulante, menos de 30% de fato tem uma apólice de seguro. Se você aplicar um cálculo de falar veículos com mais de 5 anos de uso, que é a grande predominância da frota circulante que nós temos. Aí o número chega a pouco mais de 10% dessa frota tem acesso a produtos de seguros. E aí talvez vai a grande reflexão que os corretores talvez possam fazer. O argumento que eles utilizavam para combater as proteções veiculares até então era a informalidade, a ilegalidade talvez do modelo e todas essas questões. Isso acabou. Agora, com a PL, que de fato se tornou lei e de fato vai criar um processo para que essas regularizem a sua atividade, esse argumento cai por terra. Então, elas vão ser tão regulares quanto uma apólice de seguro vai ser contratar uma proteção veicular. E nos moldes de características do produto que ela continua tendo. Então, vai continuar sendo um produto mensal, de aceitação ampla para o risco, porém agora não à margem da lei. Existe uma lei específica. Vão existir empresas que vão estar infringindo a lei ou não? Outra discussão. Mas que vai existir uma lei para legitimar aquelas entidades? Vai existir.
Diante desse cenário, o que você vai fazer? Você vai instituir e se capacitar em produtos complementares que vão te dar um poder para você combater, continuar atendendo o seu cliente e talvez aumentar o seu portfólio de atuação, ou vai usar um outro argumento para tentar tirar a reputação dessas empresas para que elas não consigam vender de alguma forma. Então, o cenário está mudando. Sim. E aí, quem vai se adaptar a esse novo cenário? Eu acredito pouquíssimo provável que a lei vá retroagir. Acho que o doutor pode esclarecer até melhor essa Sim. possibilidade que questões de inconstitucional, se é ou não é, mas que é uma possibilidade remotíssima, então não acho que ela vai retroagir, eu acredito que ela vai avançar, e avançando o cenário muda. Porque o que de fato cresceu, Alexson, nos últimos anos, foi a penetração de proteções veiculares e cooperativas atuando junto a esse consumidor, Certo. porque o crescimento do seguro automotivo no Brasil se dá muito mais pelo valor inflacionário das apólices, onde tem veículos mais valorizados hoje, do que pela quantidade de apólices que são emitidas. Mas tem um crescimento, mas muito tímido. Agora, o crescimento de associações, o crescimento de associados que tem nesse tipo de produto, o atendimento, isso cresceu muito. Então, agora, ainda mais legalizado, acredito que tem que crescer mais ainda. Então, acredito que corretores e quem queira penetrar mais no mercado tem talvez que abrir as possibilidades agora para novas modalidades. Bacana, Pedro. Aproveitando, puxando o gancho para o Dr. Maxwell, nós estamos falando que um dos canais, e a gente vê isso, porque hoje eu estou do lado de cada consumidor, vocês são os especialistas, eu vou falar como a minha visão. E acontece muito isso no seguro, né? Então, às vezes eu vou lá, seguro o meu veículo, não pela seguradora, às vezes, mas pelo corretor. O corretor fala assim, ó, sair de tal lugar, isso aqui é melhor. Eu falo exclusivamente do corretor, doutor. Então, como o senhor vê, e a gente estava falando dos bastidores aqui sobre a pejotização, é que hoje é um mercado que a maioria dos corretores, eu não lembro, e não sei se tem, corretores de seguro seletistas, mas o que eu já ouvi e conheço são todos PJ. O que é pejotização? O que isso ajuda tanto o corretor quanto a empresa? O que resguarda isso quando você olha para o cenário atual e o que isso vai mudar daqui nos próximos anos? Essa pejotização ela veio para ficar ou vai ter um retorno, igual o Pedro falou aí? Sim. Vamos lá. Bom, só fazendo um adendo no que o Pedro falou. comentou, antes da gente chegar especificamente à questão do corretor, sem sombra de dúvida, né? Tem uma tendência no Brasil de se entender que tem leis que pegam e tem leis que não pegam. A gente escuta isso, Sei. né? Tem duas leis que nós vamos tratar aqui hoje. Uma que o Pedro já tratou muito bem, que é esta lei que trata da regulamentação ou da legalização das proteções veiculares, e que, sem sombra de dúvida, isso só foi regulamentado, só foi tratado no Congresso Nacional, dada a relevância que essas associações assumiram. Então, é um mercado que não pode ser colocado à margem, ou que não pode ser ignorado, nem pelo legislador e muito menos pelo mercado do ponto de vista comercial, que é a ponta de distribuição, que são as empresas corretoras de seguro e os corretores autônomos. Então, esse é um fato. Ignorar isso é fechar muito o leque ou o portfólio de produtos a serem oferecidos ao mercado. Fica aí, surgiu uma dúvida Vamos aqui. lá. Quem cobra agora essa legalização das proteções? Qual que é o órgão que vai cobrar isso? Então, o órgão que trata do mercado securitário no Brasil chama-se SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Então, a SUSEP, ela tem regras que essas associações terão de cumprir, e se não cumprir, muitas aí pode ser que realmente mudem, né, o seu escopo, deixem de existir, e isso será bom para o mercado, né? Porque é um mercado que, como o Pedro também colocou, em todo mercado que ainda não há uma regulamentação clara, acabam havendo empresas que queimam esse mercado, ou acabam havendo entidades, no caso associações, que queimam o mercado. E essas entidades, elas acabam gerando uma percepção generalizada
de algo que é pontual. É aquela entidade, pela má gestão, pela maneira como ela foi criada, talvez no sentido realmente de se fazer as coisas à margem da legalidade, de não cumprir compromisso, que tem que ser penalizada. Sim. Não é o mercado de proteção veicular que tem que ser penalizado. Então, esse é um ponto que a gente tem que fazer esse cotejo aqui, né? E aí, falando especificamente desse mercado de distribuição, como eu disse, ao meu sentir, os corretores, as empresas corretoras de seguro, elas têm que estar atentas, que existe uma margem enorme, né? O Pedro colocou um dado aqui estatístico muito relevante. Sim. Nós estamos falando de quase 90% dos veículos com mais de 5 anos que não têm alguma proteção, né? Que não tem uma apólice, melhor Sim. dizendo. Então, sobra aí um mar de oportunidades para que seja feita a distribuição de produtos que atendam esse mercado, né? E a gente nota isso, por exemplo, há muito tempo já no varejo. Quando alguns players grandes de varejo adotaram linhas de crédito para as classes D e E, eles alcançaram aqueles que o banco queria alcançar. Exato. E foram extremamente bem-sucedidos nesse mercado, né? Inclusive se tornando como um braço relevante do seu negócio, além do varejo, por exemplo, o braço financeiro. Sim. Então, fazendo esse paralelo, esse mercado de distribuição de produtos securitários, né, principalmente falando em corretor de seguro, que é o nosso foco aqui, é um braço que tem que olhar para isso, né? E falando das corretoras de seguro, né? A gente já vivenciou ao longo desses 20 anos de escritório esse ano faz 20 anos, né? E da nossa experiência de quase 25 anos de advocacia, a gente já vivenciou muita coisa, mas há algo que eu vejo que é muito comum ao setor de serviços. O setor de serviços está se profissionalizando há pouco tempo. Sim. Grande parte dele tem empresas extremamente profissionais, mas a grande parte do setor de serviços como um todo, eu falo no meu segmento de advocacia, eu falo em outros segmentos de prestação de serviço, e aonde estão inseridos os corretores de seguro, é um mercado que está se profissionalizando de um tempo para cá. E quando eu falo se profissionalizando, eu olhando para dentro do negócio, na busca de uma melhor eficiência na sua gestão e no seu risco jurídico, inclusive. Por exemplo, você comentou sobre a pejotização. Muitas pessoas pensam que a pejotização surgiu durante o governo Temer. Por quê? Porque ela foi regulamentada lá. Mas isso não significa que isso tenha surgido lá. Ele surgiu há muitos anos já. E tem empresas que se beneficiam ou que usam esse instituto com muita propriedade e com muito critério. Agora, a pejotização mal feita, ela é um risco jurídico, sem sombra de dúvida. Então, existe um ponto, um olhar que deve ser dado da maneira de se fazer a pejotização, da maneira de se acompanhar a pejotização, e falando especificamente do momento atual em relação a esse tema, né? Sem dúvida, hoje, grande parte das corretoras, não só de seguros, corretoras de imóveis e outros tipos de corretores, de valores mobiliários, né? Por exemplo, essas empresas que distribuem produtos de ações, investimentos e tudo, grande parte dos corretores são PJ. Sim. Mas sim, existe uma parcela ainda que é CLT, né? Por exemplo, nós fizemos um projeto certa vez para uma corretora de seguro de transformação dela de limitada para SA. Então, isso foi um projeto muito interessante, por quê? Porque foi algo novo no mercado. Por que uma sociedade anônima? Porque lá, quando a gente fez esse projeto, isso permitiu que essa corretora pagasse os diferentes grupos, porque a gente sabe que a remuneração para corretores de seguro que trabalham no mercado transportadora é um perfil, mercado de veículos é outro, mercado de seguro de vida é outro e assim por diante. Então, quando nós transformamos para SA, nós conseguimos estruturar um modelo de remuneração que atendesse os diferentes públicos de maneira a não criar riscos jurídicos. Esse foi um olhar diferente. Ela foi pioneira no mercado dela de forma regional. Outras a copiaram depois. E ainda continuam copiando. Então, esse olhar na busca de eficiência, a pejotização pode ser um instrumento bom, como pode ser um instrumento ruim se mal utilizado. Análise societária do negócio,
Porque a pejotização ela tem que vir acompanhada dessa análise do modelo societário, né? Tem muita corretora que ela delega, ou melhor, ela delarga aos profissionais, principalmente contábeis e jurídicos, toda a formatação do seu modelo de negócio. Eu não digo que esses profissionais não devem ser conselheiros, mas conselheiros, não decisores. A decisão tem que ser gerencial. E para ser gerencial, eu falo porque a gente passa isso também, por exemplo, no meu segmento da advocacia, a gente passa por isso. Nós não somos preparados pelo mercado para sermos gestores. Somos preparados, por exemplo, o corretor é preparado para fazer a distribuição, para fazer a venda. Nós somos preparados para quê? Para advogar. Então, o segmento de serviço, quando eu falo nessa profissionalização, é essa busca, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso pela Universidade de Nova York, Universidade de Fordham, de gestão de escritório de advocacia. E lá eu tive a oportunidade de ter contato, por exemplo, com CEOs de escritórios que faturam 5 bilhões de dólares por ano. São cifras impensáveis para o mercado jurídico brasileiro, por exemplo. E lá eu pude perceber que nós somos muito atrasados no segmento de serviço no Brasil como um todo. Sim. Não é apenas o segmento meu jurídico, mas o segmento de corretagem de seguro. Então, voltando aqui ao assunto, quando eu trago isso para a mesa, é no sentido de dizer, olha, o cenário atual é um cenário de transição. Por que é um cenário de transição? É um cenário onde esse corretor ele está avaliando possibilidades como pejotização, como um modelo societário diferente, como qual regime tributário ele deve escolher. Por exemplo, tem alguns que vão para o Simples Nacional. O Simples Nacional para serviço não é talvez o melhor modelo. Se você pegar uma corretora que fature 100 mil por mês com a margem de 20% real, a margem efetiva de 20% de lucro líquido, essa corretora no Simples ela vai estar em torno de 16,39% de carga tributária. No lucro presumido ela vai estar em torno de 11%. No lucro real ela vai estar em torno de 12%. E aí vem o ponto de preocupação. Pós-reforma tributária em vigor, ou seja, de 2026 em diante, mas principalmente de 27 em diante, nós teremos uma carga tributária 200% maior. E aí é onde eu tenho que entender, primeiro, como vai ficar minha precificação? Eu vou conseguir ajustar isso de forma que o mercado receba esse preço? Porque nós estamos falando que a carga tributária sobre o serviço impacta muito. Se eu tenho um aumento de 200%, isso vai significar no preço final do meu produto, talvez metade de aumento. Então, seguro hoje, um seguro tradicional, vamos dizer assim, na faixa 5 mil, pode ir para 7, 7,5, 8, pelo aumento da carga tributária. E aí é onde faz sentido olhar novos produtos, como esse que o Pedro falou. Porque são produtos que, pela flexibilidade, pode ser que tenham um custo menor, né? E a população vai querer absorver. A gente passa por isso na nossa vida. O café, por exemplo, que aumentou, às vezes você busca uma marca similar. Né? Um outro produto que aumenta o preço, a gente tenta ajustar dentro do nosso orçamento. E assim é grande parte da população brasileira. Então, o corretor ele precisa entender que eu não vou dizer nem a longo, a médio prazo, a vida dele será impactada muito, porque o produto com o qual ele trabalha será impactado e muito pela reforma tributária. Então, este momento de transição, eu tenho que entender, inclusive, em alguns casos, pela própria viabilidade do meu negócio. Eu vou ter margem suficiente para absorver a companhia de seguro com a qual eu trabalho, né? Porque você falou muito bem, eu gosto de trabalhar só com essas companhias mais tradicionais. A gente verificou isso. Há alguns anos atrás, nós trabalhamos muito com o mercado de veículos de concessionárias. Por exemplo, antigamente nós tínhamos 4 grandes marcas no Brasil. Né? 4 grandes marcas. Quando começaram a chegar as marcas japonesas, elas levaram um tempo de consolidação. Depois vieram as coreanas. Agora é o momento das chinesas. Sim. E elas estão tomando fatia de market share e aquelas marcas tradicionais estão demorando a se movimentar. Pode ser que as companhias mais tradicionais, com mais tempo de mercado de seguro, também demorem. E isso fará com que os seus canais de distribuição sintam, porque o produto vai se tornar de difícil venda. Né? Então, quando a gente fala aqui de reforma tributária, nós não falamos apenas de uma mudança numa sopa de letrinhas. Vai sair o ISS,
vai entrar o IBS, vai sair PIS e COFINS, vai entrar o CBS. Não, nós não estamos falando só isso, nós estamos falando de modelo de negócio. O modelo de negócio tem que ser repensado. A margem de lucro tem que ser repensada. O meu EBITDA, para quem não sabe o que que é, vai ter que buscar entender isso, né? Ou seja, a minha rentabilidade vai ter que ser repensada e talvez eu vou ter que começar a fazer toda a renegociação dos meus contratos, com os meus fornecedores, com os meus clientes, né? Por exemplo, as minhas apólices de seguro, os meus contratos, elas já estão parametrizadas, dizendo que em caso de uma mudança na carga tributária, eu vou conseguir repassar isso para o meu cliente, porque senão eu vou ter que absorver esse custo. Então, estou trazendo alguns exemplos aqui que o corretor, como ele está na ponta de negociação, ele vai ouvir isso do cliente e ele já tem que começar a pensar nisso com seus canais. E quando você pega, por exemplo, esses produtos, né, Pedro, eles, pela flexibilidade, como você disse, há uma facilidade maior, inclusive, dessa convergência para conseguir formatar um produto que seja mais acessível dentro da nova realidade tributária que nós temos aí a partir de 1º de janeiro de 2026. Interessante, porque vamos imaginar esse novo cenário que a gente está discutindo, Sim. né? Um novo cenário onde você traz para o jogo a reforma tributária, que a primeira percepção que tem é aumento de custo operacional que a corretora vai ter, e você traz para esse cenário a regulamentação da atividade das proteções veiculares, que traz ela para o jogo de uma maneira formal. Ou seja, eu vou repensar o meu modelo que não tinha esses dois agentes. Então, agora, e negar ou postergar essa decisão, que a gente já conversa, é no mínimo um equívoco, né? Porque são situações que já estão avançando, estão com agendas. Quando a gente fala do processo de legalização das associações, o fluxo que eu me recordo é que já está em fluxo o período de credenciamento das associações se manifestando para a SUSEP. Então já existe um local que ela se apresenta, ela identifica seu representante legal e ela fala: olha, eu estou disposta a regularizar minhas atividades. Qual que vai ser o passo complementar? A criação das administradoras, que vão ter essa sim uma relação direta com o órgão e vão passar por uma sabatina próxima do que é a constituição de uma seguradora e vão ser as entidades que vão, de fato, ter uma relação direta com essas associações. Mas o arranjo, o desenho, já está criado e já está em fluxo. E diante desse cenário, o que é interessante é que, a partir do momento que uma entidade, uma proteção veicular, se credenciar, qualquer processo que ela esteja enfrentando, de ação civil pública, de questão que ela não é constitucional, que ela não pode executar atividade, ele é no momento suspenso, paralisado, e qualquer processo que deva ser submetido, a orientação que o Ministério Público tem é: não o faça, porque enquanto ele estiver nesse período de adequação, não é para avançar. Então, eu tenho uma certeza, eles vão ganhar esse fôlego para fazer. Eu tenho uma outra certeza, eu vou ter que me adequar a questões tributárias. Como que eu vou continuar no jogo? Então, isso serve tanto para novos entrantes e novas corretoras que estão nascendo, mas também para quem já está há muito tempo mandando bem nesse jogo. Então, a gente não está falando que, nossa, olha, você não sabe fazer. Não, você sabe. Só que talvez as regras do jogo agora vão ter um ajuste. E para você continuar vencendo, talvez você vai ter que ter um repertório maior, algumas adequações, para você continuar performando bem nesse mercado. E isso tudo para não impactar, aí a gente vai fazer um ciclo, e eu estou aqui fazendo esse exercício na minha cabeça, Pedro, porque nós estamos falando sobre 12% aí, ou 30% nesse número, de pessoas que às vezes não tinham informação. Agora vão ter informação, e agora com a tecnologia essa informação chega mais rápido, mas elas vão ter, às vezes, outro ponto agora, que é essa mudança, né, da reforma, onde nós temos aqui o corretor, nós temos as corretoras, nós temos os criadores, né, e os distribuidores de apólice, com todo o seu... E nós temos o cliente final. Então, olhando para o corretor, e ele sendo o que esse cara ele tem que olhar para qual produto, então, o que ele tem que olhar no produto, Pedro, e já puxando um gancho para qual produto que a Servim agora tem para oferecer, que seja um produto atrativo, que, Dr. Maxwell, que ele entenda que, assim, quando nós falamos de pejotização, que esse corretor ele tem que entender se ele tem que ser PJ, se ele tem que ser
MEI, se ele tem que ser simples, se ele tem que ser lucro real, porque agora as corretoras também vão escolher, porque se ela tiver no simples, dependendo do serviço, ela vai ter que absorver parte desse imposto que não é arrecadado lá. Mas ele vai deixar de contratar esse corretor porque ele é MEI ou porque ele é simples? E quem vai pagar essa conta? O cliente no final, às vezes não vai deixar de comprar porque ele já tem informação, só que agora ficou mais caro. Sim. Então, assim, vamos trabalhar nesse exercício aqui para a gente esclarecer para o corretor, para a corretora e, com certeza, vai ter clientes nos ouvindo aqui. Esse produto vai chegar mais caro e qual que é o cuidado em qual a corretora tem que ter, o corretor tem que ter. Pedro, e como fazer tudo isso um produto atrativo para que o cliente queira consumir? Legal, Alex. Assim, qual que foi a nossa estratégia para a confecção do produto, né? De fato, ouvir esse consumidor final, né? Então, a estratégia foi entender todo o modelo, todo o contexto, mas entender. Então, pô, nós somos de Uberlândia, temos o privilégio de ter uma universidade federal aqui muito legal. O que nós fizemos? Contratamos a empresa júnior que eles têm ali e solicitamos para ele uma pesquisa de mercado, olhando todas as faixas geracionais que existem em Uberlândia e olhando o comportamento e o que de fato esse consumidor, seja ele um baby boomer, lá da última faixa geracional ainda economicamente ativa, a essa geração mais nova, a geração Z, que está ingressando no mercado de trabalho e também está economicamente ativa. O que esse indivíduo atribui como fatores de qualidade? Se ele identifica ainda no produto de seguro alto algo relevante, pô, vamos além. Será que essas novas gerações ainda identificam a aquisição de um veículo como algo importante? Falam-se muito que não, olha, a nova geração não vai nem querer, não é o direito de propriedade, é o direito da experiência. E se falam muito, e a gente ficou assim, meio que provocado com isso, contratamos uma pesquisa e fomos à rua para. Interessante que daí nessa pesquisa, como nós temos todas essas informações de acordo com o gosto, comportamento, mas a gente mais queria saber se ainda é relevante a questão de adquirir um veículo e se é relevante ter um produto de seguro. Então, nós sabemos disso. Só que gerações mais novas querem participar ativamente mais do processo. Gerações anteriores talvez não queriam tanto participar desse poder de decisão da escolha. Baseado nisso, nós fomos para um próximo passo que foi dados estatísticos confiáveis da cidade de Uberlândia. E ninguém melhor do que a própria prefeitura para nos munir de algumas informações. Então, a frota real de Uberlândia, ela é composta por quantos veículos? Poxa, o último dado do censo que nós temos ali, dezembro de 2024, mais de 525 mil veículos emplacados pelo município de Uberlândia. Como eles são subdivididos, aonde eles estão e todas as questões. E aí conseguimos entender um pouco mais da característica dos veículos que estão em Uberlândia. Então, o produto que nós criamos foi um produto de fácil contratação, fácil aceitação, muito aplicado para as realidades de segurança e de mobilidade de Uberlândia, de acordo com o trânsito, de acordo com as questões climáticas de Uberlândia. Então, nós criamos um produto muito competitivo, um produto que a gente consegue pagar um comissionamento bem legal, acima da média de mercado, mas não por isso deixar um produto mais caro do que a média de mercado. É um produto bem competitivo, que tem uma boa remuneração de comissão, e esse produto ele é de fácil contratação e também de fácil encerramento, caso esse cliente que agora quer participar mais, ele consiga também desembarcar. Fizemos todas essas características e finalizamos o desenho desse produto com uma área de back-office de suporte ao corretor mais adequada, entendendo também que esse corretor vai estar olhando por criação de mercado. Então, não necessariamente aquele novo segurado é um segurado de relação longa com ele. Pô, talvez é um segurado que ele não tinha oportunidade de atendê-lo, ele agora estabeleceu, então um back-office que esteja muito bem preparado para instruir melhor esse segurado, para apoiar melhor essa corretora, para que ela faça a distribuição. Então, o produto que nós criamos tem essas características. Nós fizemos ele todo desenhado e vamos para o último ponto desse produto. Aonde que nós vamos expor nesse produto para que ele traga para um novo entrante, para um produto novo, ele traga também a autoridade, uma reputação bacana. Então, já iniciamos tratativas
com clubes, por exemplo, socioesportivos, o Praia Clube, o Caça e Pesca, onde nós vamos expor esse produto e aí a gente vai iniciar um processo de credenciamento de todos esses corretores, que vão ser os responsáveis pela distribuição desse produto. Então é fazer bem o dever de casa, criar um produto adequado, colocar ele bem posicionado, fazer com que ele seja conhecido pela população e ter nos corretores o principal canal de distribuição para esse produto. Então, entendi, Pedro. Então, você traz um produto, não só o produto em si, né, com custo atrativo, mas você dá back-office, e você dá ferramenta, você dá instrução para esses corretores e você dá o quê? Visibilidade a esse produto. Pronto, isso é o produto. Então, ok, entendi, deu mais para mim. Agora, como que eu faço para essa conta fechar lá, doutor Maxwell? Toda essa Sei. nova tributação, como que eu faço para no final dar conta esse produto que o Pedro desenvolveu com tudo isso? Cara, estou vendendo. E nós sabemos que às vezes não é só vender, Aham. né? Você tem que gerir o seu negócio. O senhor falou no começo aqui que às vezes essa formalização, aqui, os corretores estão nessa formalização e eles ainda não entenderam quais são os tributos, quais são os impostos, como que ele tem que estar, a corretora, qual que são os riscos que ele tem aqui. Então, como fechar essa conta agora na linha jurídica? Vamos lá. Bom, eu vou mais uma vez só pegar um gancho do que o Pedro falou. Né? O que que a gente percebe quando ele falou de grandes corretoras, né, de corretoras tradicionais, já com muito tempo de mercado, e um volume grande de Sim. corretores, pessoas físicas dentro dessa corretora, pessoa jurídica. Primeiro, é, é entender que existe uma nova regra de jogo. Essa nova regra e essa regulamentação desse mercado que estava tido como a margem, ela está acontecendo agora. Está fluindo o prazo de apresentação por essas associações de proteção veicular, por essa entidade de proteção veicular, está fluindo esse prazo para que elas apresentem junto à SUSEP as suas regulamentações. Então, esse é um ponto. Então, não é se, é agora que isso está acontecendo. Segundo, a pejotização, ela é um modelo que muita gente foi copiando sem entender como fazer. Só que nós tivemos aí na semana passada, ou umas 2 semanas atrás, agora no mês de abril, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendendo todas as ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal para dar um julgamento definitivo sobre o tema. Então, nós vamos ter um julgamento no segundo semestre desse ano. Ele já anunciou que será pautado para o segundo semestre sobre pejotização. Então, a pejotização pode ser que mude, pode ser que deixe de existir, não acredito, mas pode ser que se mantenha como está. Mas é um cenário ainda, eu não digo de incerteza, mas de instabilidade jurídica, né? Então, essa corretora, ela tem que pensar na sua gestão, nesse modelo de atração de profissionais e, paralelamente, a conta, como você disse, tem que fechar. Como fechar se eu acabei de dizer para vocês, agora há pouco, que a reforma tributária vai aumentar em média 200% o custo tributário. Eu acredito que com produtos que sejam mais acessíveis realmente. E é isso que eu vejo que o mercado vai caminhar, né? A sinistralidade aumentou muito nos últimos anos, falando de Uberlândia, falando da nossa região. Consequentemente, o preço do seguro tradicional também explodiu, né? E a tendência é que isso não abaixe, que só aumente, né? Pelo porte que a cidade está alcançando. Então, se você tem um produto que é mais flexível, que consegue ter um custo bacana, e que faça com que o custo final, a quem importa, que é o consumidor final, né? A quem vai pagar a Quem conta vai pagar a conta? efetivamente, né? Exatamente. Que ele sinta um custo menor, consequentemente, esse consumidor final ele vai olhar com olhos diferentes para esse produto. Ó, é um produto regularizado, é um produto mais flexível, uma forma de contratação, ele me atende melhor, inclusive do ponto de vista financeiro. Então, se daqueles 90% que não tem uma apólice, 50% disso resolver ir para esse novo modelo de produto, nós estamos falando que é quase 50% de todo o mercado de seguro veicular, Sim. né? Nós estamos falando de um número muito grande. Então, essa análise do meu negócio enquanto corretor eu tenho que fazer do ponto de vista de custo
entendimento do impacto da reforma tributária, mas sem sombra de dúvida, se eu não tiver um produto atrativo, e aí é onde eu tenho que olhar para o meu fornecedor. A chave do negócio chamado reforma tributária chama-se fornecedor. Por quê? Porque o modelo de lucro presumido, o que é um lucro presumido? É um modelo de tributação onde a lei presume o lucro. É o modelo mais simples. Ele vai deixar de existir. Nós vamos ter, eu falo para a tributação de PIS, COFINS, que vão deixar de existir, que é esse modelo de tributo sobre consumo, ISS. Então, nós vamos ter o modelo de débito e crédito, e nós sabemos que o segmento de serviço quase não tem créditos passíveis, ou é um modelo simples nacional, que não vai ser tão simples assim, porque ele vai ter que pagar CBS e IBS, que são os dois novos tributos criados pela reforma, de forma separada. Então, o que era simples vai se tornar complicado, né? Se hoje nós temos mais de 1.000 variações dentro do Simples Nacional, provavelmente nós vamos ter muito mais do que isso. E aonde eu quero chegar? Esse cara, essa corretora, ele vai ter de pensar no modelo de débito e crédito. O seu custo vai aumentar se ele não pensar em trabalhar com produtos mais competitivos. E aquele que trabalha pode ser que tome market share, fatia de mercado dele, mesmo ele sendo tradicional, mesmo ele tendo reputação. Porque a reputação, no fim das contas, ela te leva até um certo ponto. Sim. Né? A gente costuma brincar que camisa não ganha jogo. Se você não tiver um time competitivo, você não vai ganhar o jogo. Seu time vai tomar de goleada. Então, é isso que eu deixo aqui de recado nesse sentido de como fechar a conta. Excelente. Pedro, e nesse cenário todo, tudo isso que está acontecendo, surge um novo nome, 3 letrinhas, que eu não sei aonde que ela entra e como que ela vai ajudar, ou se ela já está em vigor. O que é MDA? E como que a Seven, ou a empresa, né, que distribui as apostas, como você vai trabalhar com isso e que sigla que é essa? Legal. Vou tentar fazer um exemplo aqui com os itens aqui, né? Vamos imaginar que antes, na relação do seguro, nós tínhamos duas entidades, né? Nós tínhamos a seguradora e nós tínhamos a corretora que fazia a distribuição na grande maioria dos casos, certo? O MGA, ele é uma terceira figura que entrou aqui e ele pode pegar algumas atribuições que antes eram de exclusividade da companhia e executar essas atividades dentro da sua estrutura. Uhum. Por não ser uma empresa diretamente regulada pela SUSEP, ela pode ter algumas eficiências e ela tem um custo operacional menor do que a companhia de seguros tinha quando executava essas atividades. Atividades como aceitação do risco, a subscrição, a administração, a cobrança, inclusive a análise de sinistro, todas essas atividades podem ser feitas no ambiente dentro de um MGA. Automaticamente, a companhia de seguros que adota o formato e usa um MGA para complementar o seu produto, ela consegue baixar tanto o custo operacional da sua situação, mas também custo tributário e algumas questões que antes, por ser desenvolvido dentro do ambiente da seguradora, ele era mais elevado, e por ser desenvolvido dentro do ambiente do MGA, ele é mais reduzido. Então, o MGA ele faz uma parceria com a companhia de seguros. E dentro desse ambiente se cria um novo produto, agora com diferenciais competitivos melhores do que o cenário anterior. E o MGA só nasceu, igual eu comentei anteriormente, né? Ele só nasceu em novembro de 2021, que é a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, que criou a figura do representante de seguros, e os primeiros MGAs que daí foram se adaptando, em 2022, fomos nós, e alguns outros que criaram. E é bacana que daí é muito novo ainda esse formato, mas você já vê vários MGAs se destacando na questão de competitividade desse produto que foi montado em conjunto, e cada um utiliza uma estratégia de distribuição contemplando ou não o corretor de seguros. Então, no nosso modelo, nós contemplamos o canal de corretor de seguros como um canal estrategicamente muito eficiente. É para todos os corretores? Acredito que não. Acho que nem todos vão querer, talvez, se credenciarem a esses MGAs como nós. Mas eu acho que é para bons corretores e que estão mais flexíveis para esse momento. Inclusive, vamos fazer um evento em conjunto, né, doutor? O Conexão Segura, para divulgar um pouquinho mais esse modelo. Mas para quem está de fato aberto a entender que os desafios futuros que estão por vir vai ter que ser feito algo novo e talvez aumentar o leque de portfólio,
automaticamente aumentando o número de consumidores que você tem da sua base. Para voltar a ter uma recorrência confiável, então a gente acha que tem uma boa solução ali a apresentar para esses. Porque é muito a gente aposta o nosso modelo de produto. Nosso modelo de produto está muito embasado. Por mais que nós temos a apólice anualizada, mas o que nossa grande aposta é na apólice mensal. Aquela apólice olhando o novo consumidor, olhando talvez o entrante desse mercado, que acabou de adquirir seu veículo, que possui um veículo com 3, 4, 5 anos de uso. De fato, aquele consumidor que você não tinha portfólio para indicá-lo, e agora você vai ter um produto competitivo local. Daqui de Uberlândia, de empresas feitas aqui em Uberlândia, que tem o apoio jurídico de um escritório daqui de Uberlândia. Então, essa é a ideia que nós temos começando por Uberlândia, uma grande penetração desse produto diante de um contexto desafiador, né? Do contexto repleto de desafios, aonde as entidades, as proteções veiculares vão continuar nesse cenário agora de um formato regulamentadas, aonde vai de fato ter uma reforma tributária que vai incidir causas, aonde nós sabemos que vão existir vários desafios, que a pejotização pode ser um alívio, mas pode ser uma ameaça ali na frente, Sim, mas tipo, que o empreendedor tem que continuar, né? Então, o empreendedor não que pode parar. está no segmento de seguros, acredito que ele vai ter que talvez utilizar novos requisitos ali para continuar prosperando dentro desse segmento. E o MJ é isso, Alex. O MJ é essa nova entidade que nasceu, que está entre a companhia de seguros e entre os corretores de seguro. Posso dizer que ela é um, um local seguro que vai conseguir dar suporte para o corretor? É porque o MGA, ele define o seu poder de atuação em um contrato direto realizado com a companhia de seguros. Ok. E esse contrato, sim, registrado junto à SUSEP. Então, vão ter companhias que vão querer transferir um maior poder para o MGA, e o MGA vai poder fazer muitas atividades. Vão ter companhias que talvez vão ser um pouco mais conservadoras e vão descer na mesa. Só que se você tem, de fato, a oportunidade de se credenciar um MGA, automaticamente você vai também poder vislumbrar a relação que você vai ter com essa companhia de seguros que está por trás. Então, no contrato que você estabelecer com o MGA, vai estar também identificado a companhia de seguros que está por trás, com todas as reservas técnicas, todas as reservas operacionais, todas as autorizações para poder operar no âmbito que ela puder. Se é uma seguradora local, de maneira regional, se é uma seguradora de âmbito nacional, em todo o âmbito nacional. Na prática, pensando com a cabeça de corretor aqui, se fosse para você me elencar aqui 3 vantagens de eu estar dentro do MGA, quais seriam? Para um Eu acho, corretor. Alex, 3. Vamos lá. Primeiro, aumento de portfólio. Então, eu vou ter acesso a um produto que não é o modelo tradicional que tem. Então, de fato, eu vou ter um aumento de portfólio. Acho que é legal. Eu acho que uma comunicação sem tantos intermediários. Hoje, os corretores sabem que, na grande maioria das vezes, principalmente os corretores que estão começando, para estabelecer uma comunicação direto com as companhias, eles precisam se credenciar nas assessorias para que essas façam aquele papel, e o relacionamento é um relacionamento um tanto quanto moroso, não tão dinâmico. Então, acho que a comunicação, eu acho que ela é melhor. E eu acho que é mais vinculado a esse novo mercado mais digital. Então, os MGAs, eles navegam melhor nas integrações, nas comunicações digitais. Então, se eu tenho um projeto na minha corretora que eu gostaria de ter acesso a algumas informações vinculadas no meu portal, eu tenho uma API e a minha corretora é mais bem desenvolvida e gostaria de trafegar informações de outra forma, eu acho que é através dos MGAs que vai ter ser mais fácil essa comunicação em relação às companhias que são mais morosas, né? São mais lentas na adoção de novas soluções. Então, acho que esses 3 daria para linkar de Excelente. bate-pronto. Doutor, e na linha jurídica, quais são as vantagens de estar atrelada ao MGA? Bom, como o Pedro falou, tudo aquilo que é mais flexível, ou seja, que tem uma possibilidade de você ter um ambiente mais leve do ponto de vista jurídico, é melhor, né? A gente entende que o mercado de seguro tradicional é uma das últimas fronteiras dessa disrupção, que aconteceu, por exemplo, no mercado financeiro com as fintechs há algum tempo atrás,
né? Então, o mercado de seguros está passando por essa efervescência nesse momento, com todos esses novos players, esses novos modelos, como é o caso do MGA. Então, esta flexibilidade garante um custo operacional menor, ou seja, falando de carga tributária também, e, além disso, permite uma flexibilidade maior nos instrumentos jurídicos, em contratos, é uma facilidade melhor de você gerenciar, do ponto de vista jurídico, o seu negócio. Excelente. Pedro, você tocou num ponto que é o que mais vai precisar nesse momento agora, nessas duas áreas, que é entender esse novo produto, entender como se adaptar e como se integrar e como estar preparado para o que vai acontecer e da linha tributária, pejotização ou não, vai mudar, não vai, como ficar mais rentável e mais Sim. seguro, precisa de informação, né? Você precisa. E você falou, você deu foi só uma pincelada, mas eu anotei aqui, sobre um evento que vai acontecer aqui em Uberlândia, chamado Conexão Segura, que vai acontecer esse mês. E para quem que é, o que que vai ser entregue lá, né, nesse evento, e quem estará lá, quem tem direito a participar. Legal. O Alexson, é o primeiro de uma agenda de eventos que nós devemos realizar. E o Conexão Segura, ele é destinado para corretoras já estabelecidas ou para simpatizantes que querem ingressar nesse mercado, estão ventilando, querem entender como que seria. Então, é para esse público. Nós temos uma lista de alguns convidados, né, que nós devemos já iniciar. Ele vai ser no próximo dia 20 de maio, né, doutor? 20 de maio, A partir das exatamente. 8h30, lá na sede do Grupo Gomes Pires. E o evento ele tem esse cunho de tentar pegar esses temas que nós começamos a debater aqui e compartilhar e dar de fato espaço para esses corretores comentarem e discutirem talvez quais são as suas dores, quais são as suas aflições, quais são as suas preocupações. Poxa, vocês falaram de fatos, mas talvez eu tenha receio de adotar alguma estratégia dessas que vocês falam que é inovadoras. Eu tenho uma corretora já bem estabelecida, com um tipo e um processo adequado. Eu acredito que isso talvez não vá ou vá impactar o meu negócio. Então, como que a gente possa fazer essa relação? A gente acredita muito que o que a gente quer preservar é essa relação que a corretora tem com o seu consumidor, com o CPF ou CNPJ que ela atende, e nós não queremos tomar essa relação. A gente quer ser um instrumento para que ele preserve e que ele amplie essa relação. Eu acredito muito que um aumento da carteira das corretoras vai ser talvez uma estratégia para passar por esse período, talvez, de uma carga tributária maior, de uma competitividade do mercado maior. Então, talvez para Exato. eu ter um faturamento e uma receita ainda que eu tenho, talvez eu vou ter que aumentar esse bolo para continuar mantendo isso, O né? seu portfólio tem que aumentar, né? E assim, da nossa parte, o intuito é demonstrar para essas pessoas, para esse mercado, né, de corretor de seguro, como se estruturar para ter uma eficiência, né, com ideias de se estruturar para ter uma eficiência de forma com que impacte a sua rentabilidade, de forma com que ele tenha a eficiência jurídico-tributária impactando positivamente no seu resultado financeiro. Porque de nada adianta você fazer um lindo modelo se você não tiver ganho financeiro com isso. Não faz sentido. Exatamente. Né? Então, esse é o objetivo também da gente trazer isso lá. O doutor, a gente conversou a respeito, né? Num cenário de tantas novidades, vamos chamar assim, inclusive se você vai continuar no jogo ou não, é uma reflexão que você vai fazer, né? Exato. E talvez continuar no jogo ao lado de quem? Então, fusões e aquisições, M&As. A minha corretora, minha corretora é simples, é pequena ainda, mas esse aí acho que é coisa de corretora grande. O doutor pode compartilhar com a gente, não é uma coisa. Se você estiver Não. bem estruturado, bem organizado, falou de EBITDA, com seus números muito bem apurados, talvez é uma possibilidade de você parar de tratar só o seu negócio como um gerador de receita, mas também como um ativo. Poxa, e se eu fosse tratar o meu negócio como ativo, o quanto que ele de fato valeria? Então, o apoio jurídico para que você talvez também consiga chegar a um racional de quanto realmente vale o seu negócio e não para que terceiros determinem qual que é o preço do seu negócio. Isso é muito bacana, porque, por exemplo, pode ser que uma corretora tida como pequena aos olhos de outra maior tenha uma penetração muito grande no mercado
veicular. Sim. Enquanto o outro o foco seja vida, seja imobiliário, seja o mercado de pesados, né, transportadores, assim por diante. Então, às vezes faz sentido você adquirir essa, para quem é maior, adquirir essa corretora menor, em termos de faturamento, mas que tem um posicionamento nichado mais, né, fatiou mais fino para entrar dentro do mercado. Então, isso que o Pedro falou faz muito sentido. E aí, essa corretora, se ela prepara o caminho, ela tem a turma gosta de usar muito termo em inglês, né, Alex? Um valuation, ou seja, uma avaliação melhor, e é, seja mais bonito, né, para o Sim. mercado no sentido de investimento, de aquisição parcial ou total do seu negócio. E às vezes até ele quer sair, não quero trabalhar mais com isso, mas é um ativo, e é um ativo bacana, dependendo de como ele estiver estruturado. Muito bom. Senhores, muito bom papo, mas papo bom, passa rápido. Já estamos aqui há 1 hora e 15 minutos conversando. Eu acho que é assunto para mais uns 3, 4, 5 episódios e vão surgir mais. Para a gente caminhar para o final, Pedro, eu sei que é um cenário desafiador, eu sei que é um cenário que vai precisar de muita informação, mas você, como um bom entusiasta e você, como um bom desbravador que tem sido, seria um recado que você daria para os corretores ou para empresas de corretoras, né, as corretoras, quando ela olha para esse cenário tão desafiador, mas que com certeza você já enxergou e tem conversado com as pessoas, então qual seria o recado que você deixaria para essas pessoas? E faça o convite, deixe suas redes sociais para as pessoas te seguirem e faça aí o seu comentário final para a gente ir O encerrando. Alex, acho que uma mensagem final é que, e talvez para compartilhar também um outro lado das informações que a gente conseguiu colher, é que o mercado segurador brasileiro ele tem uma tendência muito grande a crescer. Apesar de todos os desafios, apesar de todas as situações, a agenda do governo está muito direcionada em um crescimento de mercado também. Então, a regulamentação dessas associações é uma ação que eles fizeram para crescer mercado e com certeza vão ter contrapartidas que de fato esse mercado vai continuar crescendo apesar dos desafios. E é aquela máxima, né? Mar tranquilo não forma bom marinheiro, né? É nessas adversidades, é nessas situações que de fato as empresas que se adaptarem, se organizarem, vão de fato prosperar e vão continuar prosperando. Só que também é nessas situações que alguns projetos naufragam, né? Então, para quem quiser debater mais sobre o segmento, sobre possibilidades, minhas redes sociais, eu estou lá no LinkedIn, eu estou lá no Instagram, é o pedro.piresg lá no Instagram, no meu LinkedIn é Pedro Pires, você vai conseguir me achar lá. Adoro debater sobre esse tema, acho que são inúmeras as oportunidades, é nas adversidades que soluções inovadoras surgem, às vezes num cenário que parecia ser mais conturbado, que as coisas iriam piorar. Quem talvez sai primeiro e consegue estar ao lado de instituições, empresas e parceiros que também têm isso, eu acho que conseguem sair na frente. E a gente tem uma ótima oportunidade agora no Conexão Segura, no próximo dia 20 aí, para falar mais a respeito do tema aí com os corretores e os simpatizantes do mercado de seguro em geral. Excelente. Então, Marcelo, está inserido num tema que está hypado, que nós falamos no marketing, é Exato. trend, né? Mas é complexo. Então, se puder deixar um recado para as corretoras, para os corretores, para os simpatizantes, Sim, qual seria o recado de o que tem de bom? Porque vai ter algo bom, você não tenha né? dúvida disso, viu, Que o Alex? que tem de bom não é esse bicho de 7 cabeças. Lógico que precisa estar amparado com pessoas no gabarito do senhor, do escritório do senhor, para apoiá-los, Sim, mas o que tem de bom nesse cenário? Deixa uma mensagem final e como que nossos ouvintes te encontram para discutir mais sobre esse assunto perfeito. ou para aprender sobre esse assunto. Bom, em relação à mensagem, isso que você falou é 100% verdade. Eu gosto de olhar sempre o copo meio cheio, não meio vazio, né? Então, em momentos de incerteza ou de instabilidade, ou de dúvida, eu enxergo, como o Pedro falou, que há oportunidades. E a reforma tributária não é diferente. A reforma tributária ela veio para zerar o jogo para todo mundo. Para a grande corretora, para a pequena corretora, para o grande negócio, para o pequeno negócio. Aquele que entendê-la e conseguir
buscar uma eficiência na virada, no momento de virada, que é a partir de 1º de janeiro do ano que vem, ele vai sair muito, mas muito na frente dos seus concorrentes. Ele vai ter uma precificação ajustada, ele vai entender realmente suas margens, vai entender até que ponto que ele pode chegar para ganhar fatia de mercado praticando margens menores, sem sacrificar o seu negócio a longo prazo, né? Então, o que eu digo é, a reforma tributária é oportunidade, desde que entendida por esse empresário, por essa empresa. Eu estou também, né, no LinkedIn, estou no Instagram, meu LinkedIn é maxwell.ladir, Maxwell XWE2Ls, maxwell.ladir. O meu Instagram é maxladir, muito fácil de achar. E o do meu escritório, que a gente sempre traz também atualizações, é o @LadirFrancoRibeiro, Ladir Franco Ribeiro. Então, me chama lá, gosto também. Eu digo que eu tenho um propósito, que é o de democratizar o acesso ao mundo tributário, que parece algo tão distante, mas que não é, né? Que impacta na vida de nós no dia a dia. Excelente. Então, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. É uma honra poder compartilhar conteúdos e conteúdos tão relevantes como esses, como seguro, como reforma tributária, como ajudar você com esses conteúdos a você ter uma empresa mais segura, mais rentável e que faça aquilo que é o propósito de toda empresa, levar o sustento à sua casa. Então, muito obrigado. Se você escutou até agora e não seguiu o nosso canal, siga o nosso canal, clica nesse sininho que todo domingo tem conteúdo novo. Compartilha com seus amigos. E ó, um recado aqui para você que ficou até agora. Dia 20 desse mês tem o evento Conexão Segura e você precisa estar lá. Se você não for convidado, vai ter mais. Vai ter mais evento nas próximas. Então, muito obrigado, fica com Deus, até a próxima.